Fique agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana A História de Juana a Virgem. Mas antes, deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Viviana e Susana os observam e elogiam os dois. Susana diz que deviam ter ajudado Dani no estilo há muito tempo. Reni convida Dani para irem ao cinema. Davi pergunta a Inês desde quando Dani conhece Reni. Inês diz que Dani o conheceu no Tinder. Inês comenta com Davi que muitas das garotas dali adoram Reni. Inês fala que Dani faz um lindo par com Reni. Davi fala que não acha que esses dois combinem. Inês percebe que ele está com ciúmes. Carlos diz a Henriqueta que Felipe disse que não sabe onde Joana e Gabriel estão, mas os ajudará a obter novas informações. Henriqueta pergunta se Felipe o tratou bem. Carlos diz que sim. Carlos diz a Henriqueta que Felipe tem um problema com ele e acha que não é alguém para ela. Jandira chega à casa de Josefina e diz que Paula falou horrores de Gabriel e Joana no jornal. Josi fala que estava ocupada ontem à noite. Felipe pede que Jandira saia, pois esse é um assunto de família. Jandira diz que se eles verem Jenny, que peçam para ela não assediar mais o seu noivo. Gabriel se deita ao lado de Joana e diz: "Olá." Joana segue nervosa e preocupada. Joana fala que sabe que não resolve nada ficando assim. Gabriel pede perdão e diz que não queria se separar dela e nem do bebê, mas não pode ter uma vida assim, e o melhor será que ele se entregue. Joana fala que o ama tanto que pensar em tê-lo longe é difícil demais. Gabriel fala que será forte e precisa que ela também seja, porque a história deles não terminará assim. Eles dão um beijo e trocam carinhos. Jenny avisa Salvador que isso foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Ela fala que ele é um gostoso. Jenny vê que sua mãe está ligando e Salvador pede que ela rejeite a chamada e ligue com o telefone da pousada. Jenny liga para a mãe. Jenny diz que estava ocupada com Salvador e não podem atender os celulares pessoais por conta da polícia, que deve ter grampeado todos. Felipe diz que o tio de Gabriel falou que Joana e Gabriel precisam aparecer para que Gabriel se comunique com o advogado. Felipe fala que Paula deu uma entrevista num jornal, onde expôs Gabriel como um cara violento e traidor. Salvador tranquiliza Jenny, dizendo que tudo ficará bem. Jenny fala que eles estavam felizes, enquanto Joana e Gabriel devem estar angustiados, perdidos. Salvador diz que antes de irem buscar Gabriel, vai ligar para a imprensa, para que eles cheguem ao local e a polícia não mate o Gabriel. Jenny fala que se sente muito segura ao lado de Salvador. A Henriqueta pergunta como Camila está, depois de tudo que ocorreu no velório de Francisco. Camila fala que está bem. A Henriqueta diz que estão orgulhosos dela pela maneira em como ela agiu. Camila fala que Rogério está contra todos eles e estão arriscando tudo por Gabriel, mas ele não aparece. Camila fala que não pode continuar ali, pois está assustada e desesperada. Felipe liga para Carlos e diz que conseguiu localizar Jenny e passou o recado dele. Manuel se encontra com Viviana e dá um café para ela. Viviana pergunta se não é para Camila. Ele percebe que ela está com ciúmes. Viviana diz que Camila é uma mimada consentida que passa o tempo todo rondando ele. Manuel entra no elevador e diz a Viviana que adora deixar as coisas quentes e ela não precisa ter ciúmes de Camila. Eles se beijam intensamente. Daniela leva um relatório para Davi. Em seguida, ela sai. Davi pergunta se ela foi se trocar em casa. Daniela diz que pegou esta roupa emprestada. Ele pede para se concentrarem no trabalho. Daniela fala que fará isso. Daniela fala sobre o quão está gostando do Reni. Davi se incomoda. Salvador e Jenny procuram pelo carro de Juliano para encontrarem Joana e Gabriel facilmente. Jenny fala para o amado que está muito feliz com ele e não quer que arruinem a felicidade deles. Salvador fala que vão ficar bem e Joana e Gabriel também. Viviana volta para o seu trabalho, cheia de alegria. Susana pergunta o que a amiga estava aprontando. Viviana revela que se encontrou com o Manuel e ele lhe beijou. Susana fica surpresa, mas feliz, pelo momento maravilhoso que a amiga passou. Viviana fala que Manuel é muito intenso e o adora. Inês chama Manuel para falar com Carlos, Henriqueta e Davi.
Camacho avisa Rogério que os homens de Queiroz já estão seguindo seguranças de Gabriel, mas não estão trabalhando com Castilho. Rogério estranha. Rogério se pergunta aonde esse cara terá se metido. Jenny e Salvador encontram o carro de Juliano num terreno. Salvador diz que Joana e Gabriel devem estar por aquela zona, numa pousada ou hotel. Davi diz a Carlos que espera que Jenny passe o recado para Joana e Gabriel. Manuel chega à sala. Davi fala que confia nele. Henriqueta diz que no velório de Francisco escutou Rogério pedindo a Elvira para controlar as ações. Carlos diz que as coisas estão ficando sérias e chegaram no limite. Carlos pergunta de que lado Manuel está. Rogério diz a Camacho que precisam seguir o detetive Castilho, pois ele deve saber onde Gabriel está. Camacho fala que grampeou os telefones de Carlos, Davi e Cláudio Vilório. Rogério diz que, alguma hora, essas ratazanas irão se comunicar com algum deles. Rogério recebe uma mensagem de Camila, pedindo para que ele venha vê-la no apartamento. Manuel fala para todos que está numa situação difícil e seu pai está esperando seu apoio. Davi fala que, apesar da decisão de Manuel, irão respeitá-lo, mas fala que muitas famílias dependem da cervejaria e não se trata apenas deles ou de Gabriel. Carlos pergunta se Manuel sabe se Elvira dará permissão para Rogério administrar essas ações. Manuel fala que seu pai tem 2 infiltrados, que são Jaime e Samuel, e cada um deles tem 5% das ações. Carlos e Davi falam que sabiam que Rogério estava jogando sujo, com cúmplices ali. Manuel fala que não pensa em agir contra seu pai, pelo menos não na frente dele. Carlos o compreende. Manuel afirma que gostaria que isso ficasse em segredo e mantessem certa distância. Rene decide levar Jerusa para passear e comer algo. Camila fala que ficará, porque tem muito trabalho. Joana pede que Gabriel lhe deixe acompanhá-lo no povoado. Gabriel diz que quando sair daquela casa, ela precisa ligar para Jenny. Ele pede que ela seja forte por ele e a beija. De repente, Jenny e Salvador chegam e encontram Joana e Gabriel. Jenny abraça Joana, muito feliz. Salvador diz que Juliano e Geraldo colocaram um GPS no carro e conseguiram se aproximar para encontrá-los. Salvador fala que ele e Jenny chegaram ontem e passaram a noite numa pousada. Gabriel diz que pensou em se entregar à polícia e fala que só confia em Salvador. Salvador diz que precisam conseguir fazer Gabriel comprovar a inocência. Jenny fala que Felipe pediu para Gabriel falar com Cláudio Vilório. Salvador fala que fará com que seja feito um julgamento justo para Gabriel. Rogério chega até Camila. Camila chega seminua e tenta controlá-lo e provocá-lo. Ela fala que eles têm tempo para os dois. Camila pergunta se podem acabar com essa guerra que há entre eles. A moça o leva para o quarto. Chegando lá, ela tira toda a roupa e fica completamente nua. Gabriel diz a Salvador que o melhor que pode fazer é se entregar, para que a justiça seja feita. Salvador diz que precisam levá-lo são e salvo para a delegacia. Salvador comenta que vai ligar para uns amigos policiais, que são leais e não se vendem. Gabriel diz que gostaria de falar com seu advogado, Cláudio. Salvador permite que ele fale com Cláudio, usando seu celular, pois eles não têm outra opção. Gabriel liga para Cláudio. Cláudio atende e combina de se encontrar com Gabriel. Camacho consegue ouvir toda a ligação, já que grampeou os celulares dos amigos de Gabriel. Gabriel fala que Cláudio já está a caminho. Salvador diz que o melhor que Gabriel pode fazer é se entregar e falar com o advogado. Joana tem medo. Jenny diz que Salvador sabe o que é melhor para o Gabriel. Gabriel diz que fizeram uma armadilha para ele, quando colocaram o corpo do Francisco em suas terras. Salvador diz que se Gabriel ficar foragido, será pior para ele, pois todas as acusações contra ele vão parecer verdadeiras, por ele estar fugindo. Cláudio liga para Carlos e diz que vai se encontrar com Gabriel. Carlos pede que ele o informe sobre tudo o que acontecer. Camacho liga para Rogério, mas o idoso não atende. Camacho decide seguir em frente. Rogério diz que Camila se comportou muito mal com ele e ela não pode controlá-lo. Ele a beija e diz que ela não é mais seu ponto fraco.
Rogério a beija e, em seguida, diz que não iria esquecer os enganos e as traições dela. Ele dá uma bofetada na cara dela e Camila pede piedade. Ele manda ela calar essa boca imunda e quase cospe na cara dela. Em seguida, ele diz que já chega de maus tratos e castigos. Rogério diz que tentou ser amável, ser bom com ela. Camila fala que fará o que ele pedir. Ele diz que conhece a família dela e da próxima vez que ela o trair, não levará uma bofetada, mas sim uma bala na cabeça. Em seguida, ele a beija. Carlos diz a Henriqueta que Cláudio ligou e disse que já está indo ao encontro de Gabriel. Carlos fala que provavelmente Jenny e Salvador já encontraram Joana e Gabriel. Josefina vê a entrevista que Paula deu para o Jornal Nacional, onde ela difamou a imagem de Gabriel. Ramon diz a Josefina que não conhece muito bem o Gabriel, mas o que Paula diz é muito sério. Josi fala que são puras mentiras. Felipe lamenta tudo que Joana e Gabriel estão passando. Inês comenta com Daniela que o Davi começou a sentir ciúmes ao ver que ela está saindo com o outro. Dani resolve esquecer Davi e fala que suas alucinações com ele pararam. Dani comenta que seu encontro com Reni foi maravilhoso e ele é muito romântico. Ele fez se sentir muito especial. Davi segue trabalhando com Suzana e Viviana. Ele pergunta se elas tiveram algo a ver com a mudança de look de Daniela. Elas confirmam que sim. As moças falam que o cara com quem Dani está saindo é um gostosudo. Suzana vê fotos de Reni sem camisa e fala que ele é maravilhoso. Davi se estressa e sai. Gabriel pede que Salvador prometa a ele que cuidará de Joana assim que ele se entregar. Salvador promete fazer o que o garoto pede. Salvador fala que sempre que ele for fazer as declarações, que esteja acompanhado pelo advogado e digam ao Ministério Público que não são culpados de nada. Salvador fala que as declarações de Paula são de uma mulher ferida, obcecada e enciumada, e o público precisa se dar conta disso. Gabriel fala que não quer que Joana saia prejudicada. Salvador afirma que ela não será afetada. Jenny elogia a aliança de Joana. Joana comenta que é injusto demais tudo o que tem acontecido com Gabriel, pois ele é inocente. Ela fala que ele é o homem mais bom e nobre que conhece, e ele a trata como uma rainha. Jenny diz que admira o amor que a filha sente por Gabriel. Joana diz que se acontecesse algo com Gabriel, morreria. Jenny fala que ele ficará bem. Jenny fala que ama Joana e a abraça desejando felicidades. Camila pergunta a Rogério o que será dela. Rogério diz que tudo depende de como ela se comportar. Camila fala que sabe que ele foi o responsável por reabrir o caso da morte do seu pai, mas fala que tem provas para incriminar Paula. Rogério diz que antes se preocupava com isso, pois Paula estava obcecada e louca, mas agora não. Rogério ameaça torturá-la se ela não obedecê-lo. Camila sofre. Inês pergunta a Henriqueta se está tudo bem. Henriqueta diz que Cláudio vai se encontrar com Gabriel e Carlos falou com Felipe e ele a ajudou. Henriqueta diz a Inês que Felipe vê mal sua relação com Carlos e acha que eles são amantes. Henriqueta fala que Carlos é só seu amigo de trabalho. A moça diz que Felipe sempre disse que se sentia inseguro ao seu lado. Inês concorda com Carlos e fala que a amiga realmente é intimidadora. Hugo diz a Felipe que os pães estão maravilhosos. Hugo pergunta por que Felipe não voltou a falar com Henriqueta. Felipe diz que não quer saber mais nada dela, pois ela está com Carlos, e eles devem se entender melhor, já que são do mesmo mundo. Daniela leva uns documentos para Davi. Daniela tropeça e acaba caindo. Ela começa a rir. Davi a ajuda, e ela ri e fala que não aguenta mais aqueles saltos. Davi fala que achava Dani melhor antes. Daniela diz que já precisa ir. Ela se levanta e Davi fala que conseguiram localizar Gabriel e Joana e Cláudio está indo ao encontro deles. Daniela fica feliz e espera que não aconteça nada com eles. Camacho segue Cláudio Vilório e descobre o local em que Joana e Gabriel estão se escondendo. Ele avisa Rogério e o idoso fica muito feliz. Gabriel agradece por Cláudio ter vindo. Joana e Jenny também o agradecem. Gabriel diz que foram bem cuidadosos para que não o vissem. Cláudio acredita que não foi seguido. Salvador diz que espera que não, pois a essas alturas o telefone dele deve estar grampeado e ele deve estar sendo vigiado.
Cláudio pede perdão e fala que nem pensou nisso e já veio ao encontro de Gabriel, no calor da emoção. Joana revela a Cláudio que muitos querem ver Gabriel morto. Cláudio diz a Gabriel que Rogério tem um plano para se apossar da cervejaria Rúbio. Rogério pede que Camacho não faça nada, pois pedirá ao delegado Queiroz para assassinarem Gabriel. Gabriel diz a Cláudio Salvador que precisa se entregar e surpreenderem o delegado e seus capangas. Pacheco liga para Salvador e diz que Rogério veio falar com o delegado e estão muito suspeitos. Pacheco fala que o delegado manda uma patrulha de policiais para outro local. Salvador estranha. Salvador pergunta se há outra saída naquela cabana. Joana diz que sim. Gabriel diz que não quer que a polícia procure Joana e nem que relacione ela com ele. Salvador decide dar uma volta pela redondeza para verificar se há algo suspeito por ali. Salvador liga para Juliano e pergunta como vão as coisas. Juliano revela que os policiais deixaram de segui-los. Salvador acredita que estão vindo atrás deles. Salvador percebe que Camacho está na redondeza, vigiando a pousada.